E aí galera, sejam bem-vindos a mais um videocast do Coruja de TI. Hoje um videocast especial, junto com a doutora Gisele Truzzi. Olá pessoal. Advogado especialista em direito digital, que já participou do evento do Web Security Forum. Foi uma baita apresentação, o pessoal gostou bastante. Muito obrigado. E hoje a gente vai estar falando sobre um caso que vem assombrando, vamos falar assim, o cenário brasileiro de segurança e informação, que é o grupo hacker lá, o LUISSEC Brasil, como o pessoal tem chamado, que está atacando o Serpro, Petrobras, uma série de outras empresas. E tem uma galera em paralelo, que até eu recebo twitters, o pessoal tá sabendo, que está divulgando algumas informações como CPF, telefone e tudo mais, que o pessoal tem dito que é sigiloso, outras pessoas têm dito que não. Então a ideia de trazer a Gisele é estar esclarecendo o que pode acontecer com essas pessoas que estão causando esses danos às empresas, fazendo esses ataques, e também o outro lado, como eles podem se defender de possíveis processos. Muito obrigado, Gisele, por ter vindo aqui. Obrigada, então, Gustavo. Então assim, você está acompanhando o cenário, está vendo o que está acontecendo, né? Sim, sim. E deu para perceber, da semana passada para cá, a gente teve o site do Exército, agora foi o site da Presidência, Receita Federal. Nessa manhã acordamos com a notícia do site do IBGE, que foi derrubado. Então, de fato, está ocorrendo um movimento grande nesse sentido de ou invadir ou derrubar sites, causar um furor aí, pelo menos na mídia. E do meu lado jurídico, o que isso tem a ver? Ah, o pessoal acha que não pega nada, né? Eu não invadi, porque DDoS não é invasão. Ok. É tipo aquilo que a gente fez lá no Web Security Forum com o não salvo CID, né? Exatamente. Porque o pessoal acha que a DDoS ele criou uma baita informação, um baita dano. Não. Pra você ter ideia, se você pegar um Twitter, uma comunidade como tem o CID ou como tem o Rafinha Bastos, e você pedir para alguma daquelas comunidades, por favor, acessem tal URL, e ele acessar aquele servidor, aquela infraestrutura não tiver suporte, aquilo pode ser considerado um ataque DDoS e derrubar. Só que não um ataque assim proposital. Né? Essa que é a dúvida no Brasil. O que é um ataque DDoS e o que não é um ataque DDoS? Né? Em quais casos que o cara pode ser processado, se ele pode ser processado aqui no Brasil? Hoje na nossa legislação, a invasão de um site, de um sistema, de um servidor, enfim, não é definida juridicamente. Então eu tenho o crime de invasão de domicílio, por exemplo. Alguém aqui arrombar, um exemplo, a casa do Gustavo, pode ser crime. Mas invadir um computador, invadir um site, invadir um banco de dados, não é nada ainda. Ainda tem projeto de lei, tá lá tramitando, pode vir a ser. Enquanto isso não é crime, a gente não pode responsabilizar uma pessoa por um crime que não existe. É mesmo, quer dizer, mas roubar dinheiro da conta bancária é crime, como acontece com aqueles crackers que chegam e roubam o dinheiro. Agora, se eu chegar e invadir hoje, hipoteticamente, um site, eu não posso ser processado, não posso ser preso nem nada? Pela invasão pura e simples, não. O problema é que às vezes na invasão você acaba danificando alguma estrutura. Você danifica alguma informação que está ali, ou você apaga propositalmente ou não, ou você altera dados, você modifica a estrutura. Então você pode gerar um dano. Se você gerou um dano, aí sim você poderá ser processado, ser responsabilizado pelo crime de dano. O dano da informação. Porque eu tô te perguntando isso porque tem uma série de grandes blogs aí, uma série de grandes sites, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que acontece o seguinte: o cara vai lá, invade o site, invade o blog. O que ele faz? Ele dá um comando no Linux que é ls-ltr para listar tudo. Ele chega a dar um cat no arquivo para mostrar as senhas. Só que ele não alterou nenhuma integridade dos arquivos ali. Ele mostrou pra galera as senhas, onde estão os arquivos, como é a estrutura de diretórios e tudo mais. Ele fez a invasão. E isso nos Estados Unidos. Isso que eu tô achando estranho. Eu acho que assim, a lei americana, depois do 11 de setembro, piorou muito. Aumentou muito, no caso, né? Tem a lei de cyberterrorismo, a US, acho que é USA 1830, algumas leis dessas, até que quando você está fazendo a certificação do ethical hacker, você tem que estudar, que elas falam que a pessoa não pode invadir um computador. Mas aqui no Brasil, quer dizer, o cara invadiu, não causou nenhum dano, expôs a informação. É aquela básica espiadinha. Você tem uma rede Wi-Fi aberta na sua casa que você não soube configurar. Se alguém ali, né, resolve, ops, tem uma rede aberta, vou entrar, vou acessar a rede Wi-Fi dele, pela rede Wi-Fi eu consigo acessar algum servidor aqui, consigo talvez um acesso remoto no computador dele, enfim, se você entender um pouco mais de informática, a gente sabe que você facilmente faz isso, até no salão de beleza onde sua mulher frequenta. Enfim,
Pessoas assim como o Gustavo costumam ficar procurando redes abertas e com vulnerabilidades expostas para verificar o que alguém com más intenções poderia fazer. Né? O Gustavo não chega nesse ponto, ele mostra a vulnerabilidade e o risco que a pessoa corre. Né? Então assim, aquela entrada para dar uma espiadinha na lei brasileira não caracteriza nada. Porém, se nessa espiadinha você apagar a informação, você estragar alguma informação, né, alterar, modificar, destruir, inutilizar ou furtar uma informação que tem um valor patrimonial, aí sim você pode ser processado pelo crime de dano. Que o dano é exatamente isso, você destruir, danificar, inutilizar, alterar coisa alheia. O dado, a informação, ela é uma coisa. E cada vez mais ela tem um valor patrimonial. Mas aí tem um problema, como que o cracker vai provar que ele não causou dano, né? Porque ele invadiu. A empresa ou o órgão público pode chegar e agir nesse caso de má fé e dizer que ele causou realmente um dano, né? Eu acho que, por exemplo, o caso do site da presidência é um caso sério que está sendo discutido em algumas comunidades de segurança de informação, sêniores no caso, de hackers éticos, que é o seguinte, o site da presidência é considerado ou não um site de segurança nacional? Porque se for um site com segurança nacional, dados de segurança nacional, aí sim o cara pode ser processado e tudo mais. A mesma coisa é diferente dos Estados Unidos com o Brasil. Nos Estados Unidos, o presidente da república, né, o presidente americano, ele é uma instituição. Todos os dados dele no momento e da família dele no momento que ele é eleito são tratados como sigilosos. Da presidência da república eu não sei. Eu nunca ouvi falar disso. Não se sabe também, nunca ouvi falar disso do lado jurídico também. Até a gente tem essa sensação de insegurança do nosso lado como cidadão. A gente não tem no Brasil uma lei sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Está tendo um anteprojeto de lei agora, que está sendo discutido, até foi aberto para a opinião pública e tudo. Justamente por isso, o Brasil é um dos poucos países da América Latina que não tem legislação específica. A Argentina tem, Paraguai tem, Uruguai tem, a Europa, a comunidade europeia toda tem, inclusive a legislação deles é muito boa. Sim, sim. A Argentina, tanto que a segurança da informação sobre a informação em si é um dos países mais elevados, está sendo comparado até à Alemanha. Eu já li vários artigos sobre isso. Então quer dizer, Gisele, que divulgar CPF, identidade, PIS, telefone, e-mail... Temos dois cenários. A gente não tem uma lei específica que fala que isso é informação confidencial e divulgá-las é crime. Mas, por outro lado, temos um entendimento que isso pode te levar à identificação de uma pessoa. Pode levar à fragilidade da segurança daquela pessoa. Pode acarretar um dano ainda maior. E, por conta disso, se você tiver posse dessa informação e resolver divulgá-la, aí você pode ser processado por crime de divulgação de segredo. Se aquelas informações de fato são intrínsecas de uma pessoa e elas podem gerar algum dano para ela. Mas CPF não é intrínseco. CPF não. RG também não. Telefone também não. Telefone em si? E-mail também não. E-mail não, mas o endereço já começa a complicar. Só que aí que tá. Essa é uma discussão que eu tive outro dia desse até com um cara no comentário. Eu consigo descobrir o endereço de qualquer pessoa baseado no CPF. Aí você vai perguntar como. Por quê? Qualquer pessoa nesse país, ela comprou alguma coisa em algum momento da vida dela. Sim. Nesse momento que ela compra, quando você compra, seja com cartão de crédito, seja com cheque, você tem que acessar uma base de dados que é a base da Serasa. E nessa base de dados estão... ali. Então, é muito fácil. Tem um serviço chamado CC Fácil, que aí eles pedem os dados de uma empresa jurídica para fazer, mas isso é fácil. Você chega na internet com um site, facilmente pega os dados e cria uma pessoa falsa, infelizmente, mas dá para fazer isso. Você descobre com o CPF de um determinado indivíduo toda a vida financeira daquela pessoa. Se ele tem empresa, se ele é sócio de empresa ou não, se ele tem dívida protetiva. Então, assim, o dado se eu tenho um sistema que está na internet e eu pago por esse sistema... Ele opera pela internet, né? Então o dado não é sigiloso, porque aqui não é sigilo. Se qualquer um pode comprar... A começar aqui, o endereço você coloca no envelope que você vai mandar pelo correio. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você roubar a carta de uma pessoa, a polícia secreta americana pode ir atrás de você. Isso é crime federal nos Estados Unidos. Aqui tem uma diferença. Aqui, o conteúdo da correspondência é sigiloso. Sim, então, só que os correios podem abrir. Sim. Só os correios, a sua esposa não. Porque se ela abrir
Você pode falar que é violação de sigilo de correspondência. Mas, do outro lado agora, ela pode alegar que por conta do casamento existe um mútuo consentimento nisso. Deu os dois lados da moeda. Mas Voltando àquela questão da correspondência. Eu vou mandar uma carta pra você. Teu endereço está na frente, o meu endereço está ali atrás, em tese, qualquer um pode ver. E é obrigatório você botar o endereço? Sim, você tem que colocar. O seu porteiro vai ver, o carteiro vai ver, qualquer pessoa da agência postal vai ver. Mas o conteúdo não. Sim. Isso a gente compara também com o e-mail. O e-mail, ele tem duas correntes. Uma das correntes caracteriza que o e-mail é correspondência. Sim. Então, se ele é correspondência, no momento em que ele sai da caixa postal de um para ser entregue na caixa postal de outro, se ele for interceptado, isso pode se caracterizar violação de correspondência para o direito brasileiro. Beleza. Há alguns juristas que entendem que o e-mail não é correspondência. Sim, sim. Que ele é facilmente interceptado, né, e que somente o e-mail criptografado é correspondência. Que aí são somente as duas pontas daquela comunicação que podem abrir e saber o conteúdo daquela mensagem. O pessoal da CertSign no Brasil está forçando o Senado a aprovar uma lei que fala isso, né? Que todo e-mail, para ser considerado um documento oficial, blá, 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 tem que ter um certificado digital atrelado. A CertSign é uma empresa que está trabalhando muito nisso, não está errado, é um fato, mas hoje e-mail é prova, seja para um processo civil, seja para um processo criminal, seja para um trabalhista. Qualquer e-mail processo, é prova. E-mail é prova. É prova. Só que você ter um endereço de e-mail não é crime. Não. Até porque eu consigo obter e-mail das pessoas facilmente. Sim. De qualquer forma. Não só e-mail. No Facebook mesmo, você encontra pessoas assim totalmente desavisadas que preenchem todos os dados ali. Eu já vi vasculhando ali um rapaz que tinha o celular, ele tinha o telefone da casa, ele tinha o endereço, o número do apartamento, tava tudo lá. Se eu quisesse dar uma de stalker ou que ameaçar a pessoa, fazer qualquer coisa contra ela, não precisava nem de engenharia social. Tava tudo ali. Então os nossos dados, grande parte, já estão ali abertos em parte na internet, nas próprias redes sociais. E principalmente os políticos, porque anualmente não, a cada eleição ele é obrigado a declarar endereço, telefone, rendimentos e tudo mais. Sim, por conta da transparência. Tanto é que eu brinco até, isso eu deixei no blog, eu brinco falando pra todo mundo que o Mandic é um cara que eu falo que tem muita coragem, porque ele declarou que tem um bem gigantesco, tem dinheiro pra caramba e toda hora fica no Foursquare dizendo eu tô aqui em Piracicaba. Gente, não pode, gente. Não dá, então vamos usar um bom senso. Você vai querer falar que ali os seus dados então foram violados e o pessoal está divulgando na internet, o grupo LUSEC está divulgando isso, e o meu sigilo e tal. Mas você mesmo tagueia ali no Foursquare, qualquer lugar onde você vai. E você teve que, falando dos políticos, você teve que preencher esses dados para se candidatar a um cargo político. Exatamente. Então assim, resumo, me corrija se eu estiver errado. O pessoal liberou endereço, que tá lá no TRE, e-mail, telefone residencial, signo, profissão, tudo mais. Nada disso é dado confidencial. Em tese, não. Então, por quê? Exatamente porque assim. eu posso chegar na internet e achar. Você pode garimpar esses dados. Obviamente vai ser muito mais difícil. Sim, né? mas não é impossível. Mas não temos nenhuma legislação que fale isto é confidencial. Você praticou um crime de violação de... Vamos inventar aqui. Violação de dados confidenciais. Eu descobri o seu CPF, RG, telefone e endereço. É uma prática de engenharia social. Não é crime. É crime a partir do momento que eu divulgar. Então, o grupo LUSEC, temos os dados do tais, de X políticos. Se tivesse uma lei contra isso... Se tivesse uma lei que caracterizasse a posse, a obtenção desses dados como crime, aí sim, só por obter esses dados eles já teriam praticado um crime. Então quer dizer que hoje não é crime. Hoje não é crime. Se você conseguiu obter esses dados, mas está lá guardadinho, de maneira protegida, e você não divulgou, você pode começar a sofrer algumas represálias, como de fato eles já estão passando por isso, por conta do meio até em que foi obtido esses dados. Mas enquanto você não divulgar nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, aí não houve nenhum problema jurídico
no momento, porque a gente não tem uma legislação que fala o que é dado confidencial. Então hoje isso não vai dar em nada, processo nem nada. A obtenção, a posse desses dados pode ser, em tese, de tudo no direito a gente trabalha com hipóteses, né? Pode ser que não aconteça grandes coisas por conta desses dados. E a divulgação? Mas a divulgação, sim. Ou talvez o meio pelo qual eles obtiveram esses dados. Porque se o cara invadiu o servidor e aí obteve os dados, eu acredito que possam ser. Mas assim, pessoas como eu que divulgam o link no site, dizem onde estão os dados, podem ser processadas, não? Aí você não. Você não está hospedando esses dados tidos como confidenciais no seu site. Você não está publicando esses dados. Você só falou, olha, o pessoal aqui, o grupo X, está dizendo que tem esses dados e estão aqui. Que está num link deles, hospedado num outro lugar. Um servidor na Alemanha, na Rússia, whatever. Aí a responsabilidade é deles. Mas a partir do momento que você, Gustavo, fala, então me passa esses dados, olha aqui, você passa a ser um canal de divulgação. Você passa a ser um porta-voz daquele grupo. Então aí você, Gustavo, pode ser processado pelo crime de divulgação de segredo. Entendi. Porque assim, todo mundo, teve um monte de gente que chegou e publicou dizendo que eu era um dos membros do grupo, que eu estava divulgando muita informação. E, gente, eu só estou retweetando o que está acontecendo. Sim, você está replicando a notícia. O cara me passa, publica, eu chego e falo, tá aí, tá a notícia aí que os caras estão falando. Por que isso? Porque eu estou cansado de ouvir empresas, sejam órgãos públicos, falando que tem a total segurança e os dados estão ali sigilosos e tudo mais. E chega uma molecada, cyberpunks, ou que seja, tem o seu mérito, tem, e o cara consegue, em algumas horas, invadir o site e publicar as informações. Não é informação de qualquer um, é minha informação também, é a sua informação. A minha também tá lá no meio. Então, é isso que o pessoal não está entendendo. Pessoal, não, o Luiz Sec invadiu o servidor da Receita Federal. Ele invadiu o servidor do Brasil inteiro. Todo mundo está exposto. A sua contribuição tá lá, a minha contribuição tá lá, a dela tá lá. Então assim, você tem que falar isso, tipo assim, galera da Receita Federal, acorda! Sim. Isso é sério. IBGE, acorda! Petrobras, que é a empresa mais importante do Brasil, junto com a Vale do Rio Doce, que seja, acorda! Você precisa melhorar a sua segurança, você tá precisando preparar. Então assim, na verdade, eu sou bem sincero, eu acompanho esses caras para estar aprendendo o que é necessário para segurar as empresas. Tem que implementar. Para colocar nas empresas, porque todo mundo fala, vamos implementar honeypot, pote de mel, que é para você saber quais são os tipos de invasões que os hackers, crackers estão utilizando. Cara, isso é melhor que honeypot, que você está vendo o que eles estão atacando. Então assim, não é você está divulgando, está sendo porta-voz da informação. Não, você está alertando. Olha o que os caras estão fazendo. O que eles estão conseguindo obter. E, gente, é obter rápido. Eles falam, eu vou fazer e estão fazendo. Então eles estão fazendo, primeiro, ataque de DDoS, obfuscação e outras coisas. E a discussão legal é o seguinte, eu posso ser processado ou não? Então, primeiro, o cara pode ser processado, dependendo do caso, no caso da divulgação da informação. Isso. Crime de dano. Crime de dano. Se aí no ataque ou na invasão destruir. Divulgação de segredo, que é pelo fato da exposição desse conteúdo restrito que estava lá, como pode ser que não tenha nenhuma caracterização. A gente não tem uma lei que fala que esses dados são confidenciais, mas às vezes aquela informação ela está rotulada como confidencial numa base de dados. Tudo bem. Ou você teve que quebrar um dispositivo de segurança para chegar até ela. Então você deu a entender que aquilo era um filtro, né, de confidencialidade. Porque, assim, então é uma quebra de confidencialidade, então é a divulgação de segredo. Isso é importante o que você está falando, porque eu soube de algumas pessoas que receberam dados da galera do LUSEC Brasil, e eles viram que alguns dos documentos estavam confidenciais, tinha a palavra confidencial. Então a galera nem retweetou nem nada porque viu que ia dar problema. Teve nem, eu tive acesso a um documento que está classificado confidencial. Eu falei, você não pode passar porque você pode ser processado. Isso é um fato. Então assim, o pessoal que está retweetando tem que tomar cuidado, tem que ler antes de retweetar. Tem que tomar cuidado para não tomar um processo e assim mesmo, tudo bem. O cara vai tomar um processo, vai ser julgado ou não? Vai receber uma pena, pode ser uma pena pequena que seja, mas ter a dor de cabeça de ter que contratar um advogado que seja, já começa. Os ataques de DDoS que eles estão proferindo aí pelo mercado inteiro, por todas as empresas, isso dá cadeia? Pode dar. Se esse ataque derrubar o servidor de modo a causar uma indisponibilidade de serviço. O que é isso?
Você tem... lembra aquele pane lá da telefone que aconteceu alguns anos atrás? Caiu o link. Speed. São Paulo inteiro ficou sem acesso, polícia não conseguia registrar boletim de ocorrência, nada funcionava. Se naquela época, vamos supor que fosse um grupo terrorista ou um grupo cracker que fez isso, e essas pessoas poderiam ser responsabilizadas por este crime. Por quê? Você causou a indisponibilidade de um serviço. Um serviço essencial, entendi. Então, aí tem que ser um serviço que é caracterizado como essencial à população, é um serviço de utilidade pública, tem que provar que teve a indisponibilidade daquele serviço, então por X período não se conseguia acessar o site do governo, não se conseguia fazer cadastro de projetos ali da Secretaria da Educação, por exemplo. Entendi. Então você tem que provar que aquele serviço, aquele ataque indisponibilizou o site ou o serviço, o sistema, de modo a causar algum tipo de dano para as pessoas. Ou as pessoas que trabalham com aquilo, ou a população em si. E aí que esse serviço seria de utilidade pública. Aí a gente vai ter que tentar também comparar a internet como um serviço de utilidade pública, ou tentar atrelar como um serviço ligado à energia e fornecimento de luz, energia elétrica, porque o artigo, acho que se não me engano, é o 265 do Código Penal, ele discrimina exatamente quais são os serviços. Então fala força, luz, telefonia e utilidade pública. Então a gente teria que encaixar a internet como um serviço de utilidade pública ou parecido. Então, isso aí depende da cabeça do juiz e do desembargador. Exatamente. Aí vai do advogado que está trabalhando para provar aquela tese e do entendimento do juiz. Então pode ser caracterizado como um crime de atentado contra a segurança das comunicações? Pode. Aí vai depender do entendimento do juiz também. Entendi. Agora, por exemplo, vamos lá, vamos colocar em prática. IBGE foi invadido. Tem alguma pesquisa rodando ali? Não. Se fosse agora, se fosse isso na época das eleições, poderia gerar um dano maior, né? Porque o IBGE faz pesquisa. O IBGE tá. Tudo bem, não. Beleza? Presidência. Você já acessou o site da presidência? Algumas vezes para pegar a legislação. Eu nunca. Então, assim, podia ser processado? Não. Difícil. Mas quem? Receita Federal. Receita Federal, o bicho pega. A gente faz consulta pela Receita Federal, emite certidão, faz procuração pública pelo site da Receita Federal. Isso aí pega. E tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, e muitas pessoas envolvidas. Então você acaba ofendendo uma gama da população, tem nada a ver, muito grande. Isso aí, então, pega. Agora, se os caras eles tentaram atacar a Globo.com, que é um portal de informação jornalístico. Pode ser processado? Pode, se eles causarem disponibilidade dos serviços, e aí a Globo não conseguir transmitir o sinal. Não, mas é o site, não tem nada a ver com a transmissão do sinal, tanto é que é outra empresa do grupo. Complicado. Discutir. Qual foi a parcela das pessoas que foram atingidas pela disponibilidade? E isso afetaria o dia a dia, no sentido que não teria o canal Globo.com é o único canal de notícias, não há outros canais? Difícil. Aí seria mais as pessoas que têm o e-mail Globo.com que ficaram sem Mas aí outro aí outra esfera. A gama de ofendidos ia ser bem menor. Então assim, tudo depende do caso. O problema, eu tô tentando resumir, me corrija se eu estiver errado. O fato é que hoje o Brasil não possui leis para defender as empresas, as pessoas e o próprio governo contra esse tipo de invasão. Quer dizer que os caras podem executar sim essas invasões, podem executar sim esses ataques, e infelizmente eles poderão sair impunes dessa. Dependendo do caso, sim. Eles poderão sair impunes dessa, porque hoje os nossos legisladores não estão preparados e não prepararam leis para isso. Para isso. A gente não tem lei específica, mas o que a gente consegue, como que a gente consegue processar uma pessoa que faz isso? Pelo crime fim, pelo crime consequência do ato dela. Então não é o ataque em si ao site, não é a invasão, que como eu falei, só olhar lá, invadiu, não é nada. Mas se ele retirou coisas, se ele danificou, se ele divulgou as informações, se esse ataque gerou a indisponibilidade de serviço. Então hoje nós não temos uma lei específica sobre crimes informáticos, mas a gente já tem
95% do Código Penal pode ser aplicado para essas atitudes que são feitas hoje em dia. Mas assim então a gente consegue ainda... Mas assim mesmo ele pode safar. Pode ser que safe. Entendi. Tem um risco, uma probabilidade grande. Probabilidade. Porque de um lado vai ter o Ministério Público, enfim, vão tentar caracterizar aquela atitude, a consequência do ato dele, como um dos crimes que já estão descritos no Código Penal. E do outro lado, o advogado de defesa vai tentar descaracterizar aquilo. Vai tentar descaracterizar o crime, enfim, a consequência. Porque assim, eu tô vendo tem muitos advogados, pessoas que trabalham com direito digital, que estão acusando os caras de ladrão, estão acusando os caras de bandido e tudo mais. E baseado nisso que você está falando, doutora Gisele, eles não são. Ninguém é criminoso, ninguém é réu, ninguém é condenado enquanto não houver o devido processo legal. Então, eu acho engraçado, porque assim, o advogado tem que tomar cuidado que estiver falando isso nas mídias sociais, porque imagina um caso. Vamos ao caso. Foi descoberto um membro do LUISEC Brasil. Beleza. Aí descobriu o membro, processaram o cara. Não deu em nada. Aí teve um advogado lá no blog há um ano atrás que falou que o cara era um bandido. O cara pode chegar e processar o membro do LUISEC por calúnia de difamação. Ó, eu não sou bandido aqui, ó. Sim. O senhor Paulo Maluf, que não é bandido, porque a justiça brasileira mostrou que ele não é bandido. Até hoje ele não foi condenado na justiça brasileira por nenhum dano de roubo nem nada. Então o senhor Paulo Maluf, falar que o senhor Paulo Maluf é bandido, que está errado, é contra a lei, ele pode processar por calúnia de difamação. E tá certo, porque tudo são baseados nas leis. As pessoas, eu acho engraçado que as pessoas às vezes tomam aquela tônica pessoal e esquecem quem tem as leis. Isso. E a gente fala uma coisa entre amigos, e aí para escrever na internet é outra coisa. Você tem que tomar cuidado, porque a internet gera um rastro. Sim. E ela te atrela a esse rastro. E para você apagar isso é muito difícil, às vezes impossível. Sim. Então tem N pessoas que na justiça foram até absolvidas do crime que praticaram e tudo, mas a mídia na época já ventilava que fulano é indiciado por tal crime, fulano é condenado por tal crime. E quando elas jogam o seu nome nos sites de busca, o que aparece primeiro? A notícia da sentença da absolução? Não. Aparece de quando ela foi indiciada, de quando ela começou a ser processada. Então, mesmo o indivíduo tendo sido absolvido na justiça, a mídia que circula na web ainda condena. Então, a justiça absolveu, os tribunais absolveram, mas a mídia condenou. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque gera uma falsa imagem, uma falsa realidade. Complicado. Complicado. Mas agora, Gisele, vamos lá, doutora Gisele. E vamos agora, sejamos advogados do diabo. O que é advogado do diabo? Defender a galera do LUISEC Brasil e tudo mais. Por quê? É o seguinte, gente. Não é que eu estou defendendo o que eles estão fazendo, não é legal, é legal que seja. É o seguinte, é uma opinião. E eu acho muito errado os blogs, os sites que chegam e falam: fulano é bandido, fulano não sei o que lá, não sei o que lá. Vocês sabem o que eles realmente estão fazendo? Você sabe realmente o que é um ataque DDoS, o que é isso? Então tem um advogado aqui explicando o que é. E agora tem que ver o outro lado. Como que eles podem se defender de uma acusação? Tá, por quê? Todo mundo fala: vamos acusar, vamos prender. Vou dar um exemplo. O Thales, aquele rapaz que a sentença saiu que ele teve defesa, como que é o termo jurídico? Se defendeu de um ataque? Espontânea defesa, quando você mata uma pessoa. Legítima defesa. Legítima defesa do caso da Riviera de São Lourenço. Ele tá solto, os desembargadores deram por unanimidade que ele foi legítima defesa. E todo mundo acusando ele, agora todo mundo acusou ele, agora ele tá processando Deus e o mundo. Sim. Porque no final saiu a sentença final do Supremo Tribunal de Justiça, ele tá solto, tá sendo procurador, acho que ele é promotor ou procurador, e tá solto. É o mesmo caso do LUISEC Brasil. E aí, como que eles podem se defender isso? Porque você é inocente até que se prove o contrário. Sim. Então, como que eles podem entrar trabalhando nisso? Não é que eu tô apoiando, quero dar dica. É assim, sempre eu vejo os dois lados da moeda, gente. A gente nunca pode, assim que houve uma notícia, que viu um fato desses, criminoso, bandido, não sei o quê, calma. Vamos parar e analisar. Primeiro, a questão técnica. É invasão, não é invasão? O que de fato, tecnicamente, aconteceu? Então, por isso eu sempre monto um especialista. Por isso que eu não gosto de falar de questões muito técnicas sem ter uma pessoa técnica do lado. Sim. Porque eu sou do lado juridiquês, então eu preciso de um respaldo techniquez pra gente poder fazer essa conversa. Principalmente nossos juízes e desembargadores. Exato. Então, petição com fluxograma, petição com figuras, com desenhos, porque o juiz, ele, muitas vezes, a maioria delas,
ele não teve um curso específico sobre o direito digital. Muitas vezes ele não é um fã de tecnologia. Ele até abomina. Os mais antigos até abominam mesmo. Então, você precisa introduzir aquele assunto para ele de uma maneira didática. Então, você tem que fazer o maior sacrifício possível para traduzir a sua petição em figuras, Quer dizer, às vezes. vou desenhar. Aquela... já desenhei. Uma vez eu tive um caso que eu ia tentar explicar para o juiz que teve um mascaramento de IP. Peguei aqueles iconezinhos, né, que vem no pacote de figuras, e desenhei, montei um fluxo, coloquei um servidorzinho e tal. Aí você botou as tagzinhas, isto é um servidor. Glossário. A IP, ataque e tal. Tem que ser assim, porque senão ele não vai conseguir entender. E se ele não se fizer entender, o prejudicado é você. Sim. Na verdade não é ele, né? Mas a secretária dele, mas deixa pra... Às vezes, bom, essa é a história. Vamos mudar de assunto. Enfim, a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda. E até porque advogado, você nunca vai ser só advogado de defesa. Sim. Você nunca vai ser só advogado de acusação. Sim. Então... Você é advogado. Você é advogado. Não tem como falar como séries americanas que o fulano é um advogado de defesa. Ele é um advogado e ponto. Tudo depende do caso. Às vezes você defende uma pessoa num determinado caso com uma tese, e num caso exatamente parecido você tem que usar a tese oposta. Mas fala, poxa, é o mesmo caso, como que você está usando um argumento contrário que você usou? Ossos do ofício. E aí vai depender também da sua questão pessoal. Não, isso aqui eu não assino embaixo. Então, temos essa ver. Enfim. Porque se fosse tão complicado, a gente não tinha tanto advogado defendendo um assassino, né? Exatamente. Não é? E pela Constituição Federal, todo mundo tem seu direito de defesa. Sim. Então, e você não pode gerar provas contra você mesmo. Exatamente. Isso no Brasil é uma coisa muito engraçada, né? É engraçado que eu estava falando outro dia desse para um pessoal no blog sobre delação premiada. A delação premiada é uma das coisas mais fortes que ocorre nos Estados Unidos e na Europa. O que é delação premiada? Delação é o seguinte: você tem um membro de uma gangue. E esse membro detém uma série de informações que levarão à prisão de toda a gangue. Esse cara deveria cumprir a pena de toda a gangue por ter matado uma gente. Tudo bem, a pena dele vai ser N vezes menor. Às vezes ele nem vai em cana pela delação premiada. Se você vê séries como Law and Order e outras coisas, você fala, pô, isso é mentira. Isso é muito forte lá fora. Eu sei de casos de hackers, crackers no caso nos Estados Unidos, que são soltos, não cumprem pena nem nada, porque delataram um esquema gigantesco e tudo mais. O FBI foi lá, prendeu o cara vai cumprir pena e tudo mais, o advogado chega e fala, se eu der a galera toda que fez e fez pior, você libera o meu cliente, não toma nem processo nem nada, eles fazem um acordo, o acordo no final acontece em muitos casos que não aconteceu nada, ele não foi preso e tudo mais. Aqui no Brasil tem isso? A gente tem o benefício da delação premiada, sim. E aí o indivíduo que fez parte daquele grupo, muito comum em crimes que envolvem quadrilhas, crimes de tráfico, né? Colarinho branco, né? Envolvendo a lei de drogas. Uma das pessoas tem informações privilegiadas que pode levar à identificação dos outros integrantes, enfim. Então ele cede essas informações para a polícia, para o judiciário, e em troca ele tem sua pena diminuída. E aqui a pena pode ser diminuída de 1 a 2/3 da pena determinada por aquele crime. Então 2/3 é igual a nada, porque no final das contas funciona o seguinte, né? Me corrija se eu estiver errado. Quando você recebe a pena, exemplo, o cara matou fulano, né? No Brasil tem aquela história, eu não vou discutir se é verdade ou não, mas que todo brasileiro tem direito a matar uma pessoa na vida. O advogado brinca disso, mas né? É o Pimenta da Neves e tá aí, né? Exemplo, né? Mas foi preso, né? Depois. E aí vamos lá. Você vai lá e de cara você foi condenado a 10 anos de prisão. Aí tem aqueles atenuantes, que o cara é o primário. Sim, residência fixa. Trabalha, nunca praticou crime algum, ficha limpa, 2/3. Não, peraí. Nisso eu já tenho a redução de pena. Sim. Que já é grande, que pode chegar a 2/3. Me corrija se eu estiver errado. Beleza? Aí chega, faço a delação premiada. Mais 2/3. Mais 2/3. Aí galera, fica uma na cadeia. Aí não, o que acontece? Regime semiaberto. Porque a gente tem um sistema de progressão de regime. Sim, regime prisional fechado, semiaberto, aberto. que você ser... Como que é? É igual nos Estados Unidos, pra você ser considerado um réu
um cara preso bom. Bom comportamento. Bom comportamento é muito simples, é difícil. É você não ter participado de nada, não ter matado ninguém dentro da prisão. Participado de rebelião, não ter matado ninguém na prisão. É muito difícil. E aí, o indivíduo que é preso inicialmente, supondo ele conseguiu baixar a pena dele de 8 anos para 2. Vamos chutar. Aí no regime de reclusão. Aí ele teve todas essas atenuantes e tal, bom comportamento, lá, delação premiada, vamos diminuir mais um pouco. Ele tem direito agora ao regime semiaberto. Regime semiaberto, o que é no Brasil? Colônia agrícola ou industrial. Existem meia dúzia por aí, mais ou menos, grosso modo, que não dá conta da população carcerária. O cara fica em casa. Então, existe uma regra no processo penal que se você não tiver como encaixar aquele detento naquele determinado sistema opcional, ele não pode voltar, né, pro regime mais duro. Ele tem que passar para o sistema seguinte: fechado, semiaberto, aberto. Ele vai do fechado pro aberto, direto, pra casa. Que é casa, é prisão domiciliar, e que aí, de acordo com a lei, ele seria uma liberdade vigiada. Só que não temos coleira eletrônica, né? Tornozeleira eletrônica, não tem um agente penitenciário que fica ali vigiando a entrada e saída da sua casa. O juiz Nicolau foi engraçado, quando teve a prisão domiciliar dele, 3 meses depois encontraram ele no shopping Guatemi. Ele já vai ter que ir de meses em meses ir lá e assinar um termo perante o juiz para falar: olha, estou aqui, estou cumprindo minha pena, estou à disposição da justiça. Isso é verdade, vai sair da Folha, mas lembro isso que disso. acontece hoje Ou no em dia. jornal qualquer, desculpa, não sei se foi na Folha, se foi no jornal qualquer. Mas é engraçado. Então quer dizer que o cara ainda acaba sem ser preso sem nada. Ele vai progredindo, né, de regime, tem o benefício ainda da delação premiada. Ele pode, às vezes, por conta de todos os benefícios, pular até pro regime aberto, dependendo do caso. Eu acho que o importante aqui, Gisele, é o seguinte: é diferenciar muito bem o crime e as ações que o pessoal do LUSAC Brasil estão fazendo. São ações erradas, sim, são ações que têm danos. Podem ser caracterizados como crime, sim, eles podem vir a ser indiciados e ao final presos por isso. Só que é bem diferente dos crimes que crackers executam na hora que eles invadem computadores utilizando softwares para pegar os dados bancários e roubarem dinheiro. Hoje, esses crimes dos crackers bancários, que roubam dinheiro das pessoas, ele toma cadeia sim fácil. Sim. E já o crime que o pessoal do LUSAC Brasil vem executando junto com Anonymous aqui no Brasil é mais difícil de ser preso, porque nós não temos ainda não temos leis prontas ou uma jurisprudência. Uma lei específica para isso. Mas isso não evita que eles não sejam enquadrados. Sim. Então é isso que tem que deixar bem claro. A gente não tem uma lei que fala invadir o sistema ali, site, fazer DDoS é crime. Mas a gente consegue, por argumentação jurídica, caracterizar como um outro crime que já existe no Código delito. Penal. Você caracteriza como um tipo de delito, mas aí no final das contas, saber se esse crime, se esse delito, como que vai ser a pena, né? Se o cara vai ter reclusão ou não, vai pagar uma multinha ou vai dar 300 cestas básicas, porque o final das contas é o seguinte: o cara vai comparar: poxa, o jogador de futebol tal matou 3 pessoas, 4 pessoas e deu 30 cestas básicas, eu invadi um site, não matei ninguém no final e vou ter que cumprir pena. Tudo depende do advogado nesse país. Então isso é importante ser levado. Não quer dizer que o que o pessoal está fazendo é errado ou é certo. Quer dizer que tem que ter uma lei clara quanto a isso. Específica. Porque não tem. E enquanto não tiver essa lei, a gente consegue punir por outros meios, por essas outras ferramentas que a gente tenta ali por argumentação jurídica jogar pelo crime fim. Então, esse é um alerta. Não é porque existe lei específica sobre isso que as pessoas podem sair ali ilesas 100%. Não, pode sobrar um rescaldo também. Legal. Agora, outro ponto que eu queria comentar é o seguinte: eu, particularmente, como trabalho com segurança, com a parte de web, tendo clientes gigantescos e tudo mais, eu acho muito importante das pessoas que trabalham nessa mesma área de TI, sejam suporte e tudo mais, acompanhar o que os caras estão fazendo. Para vocês terem uma ideia do possível inimigo que vocês poderão ter que se defender dentro das empresas de vocês. Eu acho errado isso. O pessoal fala: pô, você está publicando o que o LUSAC está falando, você está acompanhando, está comentando no blog.
É óbvio que eu estou fazendo isso. Você trabalha com isso. Você trabalha, você não pode ser omisso. Você tem que falar, olha o que os caras estão fazendo. Pra quê? Pra avisar lá no trabalho mesmo, outro dia desse, eu tava falando pros amigos. Defender até o seu cliente. Defender o cliente e falar, ó, prepara aí a segurança. Vocês já implementaram o patch tal de segurança? Você já fez a configuração no roteador? No Firewall não? Então faça, porque os caras estão atacando Deus e o mundo. E estão derrubando. Então, assim, as empresas, as pessoas que trabalham com isso devem acompanhar, devem ler notícias, devem saber o processo ou a ferramenta de ataque que eles estão utilizando, o que está acontecendo, se já teve empresa que processou os caras criminalmente, civilmente, que seja, para quê? Se eles forem atacados, como eles devem estar trabalhando, conhecer advogados especialistas no assunto, e não só gogó que entendam realmente do assunto, porque isso é importante, que agora começou um boom de advogados especialistas em direito digital. Tô vendo vários, assim, o indivíduo leu um livrinho ali durante a faculdade sobre o tema e já se titula especialista, ou faz um cursinho básico de 2 meses sobre o tema e já se intitula especialista. Pera lá, não é bem assim, você tem que ter anos de janela na prática, porque direito, a teoria é uma, a prática é totalmente diferente. Eu falo muito, eu tenho um monte de livro aqui do lado que eu falo isso. Mas Gisele, pô, show de bola, eu acho que isso deu pra esclarecer uma série de pontos aí pra galera. Eu acho importante, assim, as palavras finais que eu teria. Vamos começar você, primeiras damas, né? Sejamos educados. Gisele, quais são as palavras finais que você tem pra tudo isso? Esse é um resumo. Cautela, bom senso, pensa 2 vezes. Antes de, seja, tweetar, antes de não tweet com invadir, não tweet com raiva, se beber, não tweet. E pense no seguinte, o que não deve ser publicado não pode ser registrado. Isso. Também tem tudo a ver com esse tipo de caso que a gente está vivenciando hoje. Show de bola. Eu sou da seguinte coisa, eu estou falando, estou divulgando algumas informações que eu vejo que podem ser divulgadas pelo simples fato que eu acho que o mercado de TI brasileiro tem que estar preparado, né? Os caras estão mostrando poder de fogo, os caras estão mostrando capacidade de invadir. É até um pouco cômico quem está acompanhando o chat, o canal deles no RC, porque tem muita criança, tem muito moleque que está querendo participar do grupo e, cara, vai tomar uma surpresa quando a polícia bater na porta. Eu sou a favor de você acompanhar, divulgar a informação no sentido que ela não seja confidencial. Para quê? Para você saber o que você tem que se defender. Não sejamos omissos, não falar, olha o que eles fizeram. Cara, o que eles fizeram? Ah, não sei, estou sabendo que aconteceu o ataque. Não, eles fizeram isso, e a gente tem que, como contramedida, fazer isso, Exatamente. isso. Porque quando você chega num cliente e vai vender segurança, poxa, baseado no que você vai vender segurança? Na certificaçãozinha que você fez? Não, eu venho acompanhando o caso, já sofri o ataque tal e a gente... Tem uma tendência X, né? Então isso é importante. Então galera, fiquem atentos, acompanhem o site da doutora Gisele Truzzi, que é Truzzi.com.br, Truzzi com 2 Es. Acompanhe o corujadti.com.br, sempre trazendo notícia para vocês e informação, tá bom? Eu acho importante a gente estar acompanhando esses casos. E, gente, assim, se você está pensando em invadir o site junto com os caras fazerem parte, tome cuidado, vocês podem ser processados. E a doutora Gisele pode ser a pessoa que vai te acusar ou vai te defender. Valeu? Obrigado, Gisele, mais uma vez, galera. Valeu, Gustavo. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau.